Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro Coach Financeiro. Parabéns pela sua decisão em participar desse encontro, investir no seu relacionamento amoroso e aprender como superar as dificuldades financeiras comuns na vida do casal. O tema que nós vamos apresentar neste encontro: Casal Previdente investe em finanças e romance de longo prazo. Tem a proposta de levar a você e ao seu parceiro um planejamento financeiro que conduza a relação do casal em direção à felicidade e prosperidade. Você começa agora a investir no projeto de vida a dois, olhando para o futuro, independente do momento em que você se encontra no relacionamento do casal, seja namoro, noivado ou casamento. Olhando para o momento atual, vocês estão satisfeitos com a vida financeira e amorosa de vocês? O que vocês planejam para o futuro? É importante que vocês construam o projeto de vida financeira olhando para a realização dos seus sonhos. O casal na fase do namoro gosta de viajar, gostam de promover jantares românticos, buscam lugares aconchegantes, e é importante que esse momento do namoro aconteça de uma forma saudável. Que vocês realmente aproveitem esse momento para se conhecerem melhor. E para isso é importante que vocês tenham dinheiro para curtir esses momentos. Com o noivado, o planejamento financeiro, ele exige uma atenção maior. Por quê? Vem consequentemente o desejo em promover a organização para o casamento. Então, decisões como onde morar, comprar ou alugar um imóvel, como organizar a lua de mel, investir na programação do casamento, pensando desde a compra do vestido de noiva até a compra dos móveis e decoração da casa, a escolha pelo bairro que o casal decide morar. O bairro que vocês vão morar deve estar alinhado com a realidade financeira de vocês. O custo de vida está relacionado ao bairro que moramos também. O custo com transporte, vocês vão morar perto ou longe do trabalho? Essas questões, elas são importantes ser discutidas durante a fase do namoro, do noivado, e com o casamento vem outras necessidades. Por exemplo, vocês pensam em construir uma família. Quantos filhos o casal pretende ter? Quanto custa ter um filho? As despesas com escolas, babás, creche, educação, saúde, enfim, vestuário. Então, várias despesas com a chegada do filho, isso reflete no orçamento também da família. E ainda mais, eu vou convidá-lo a pensar no longo prazo. Hoje, enquanto namorados, noivados ou recém-casados, a realidade financeira é uma. Com o decorrer dos anos, exige sim um projeto financeiro para que vocês construam uma família com prosperidade e felicidade. Olhando para o longo prazo, na futura aposentadoria, como será a vida dessa família? Nesse momento, a minha proposta é convidá-los para a construção do projeto que eu batizei sendo Projeto Ser Feliz. O que é o Projeto Ser Feliz? É você e seu parceiro, a partir de agora, direcionar ações em busca da realização dos sonhos, a conquista da casa própria, a conquista do carro e da família, a educação dos filhos, investir na carreira de vocês, na carreira dos filhos e construir uma aposentadoria fantástica no futuro. Para que vocês caminhem em direção à conquista desses sonhos,
eu utilizo no coaching financeiro uma ferramenta chamada SMART. É um modelo onde, através desse modelo SMART, vocês caminharão definindo com clareza o objetivo de vocês. Por exemplo, SMART significa S de específico. Então, o casal deve definir com clareza qual é o objetivo a ser alcançado. Por exemplo, vamos imaginar que vocês queiram programar uma viagem. Independente se namorado, noivado ou casado, vocês querem realizar uma viagem dos sonhos. Primeiro, qual é a cidade, o país que vocês vão visitar? Definam juntos a cidade, os lugares que vocês vão visitar, quanto custa essa viagem, o tempo que vocês vão permanecer e para quando vocês querem realizar. Então, o modelo SMART, ele direciona exatamente o caminho, como você está hoje financeiramente para realizar essa viagem e como vocês pretendem realizar no decorrer do tempo. O modelo SMART, como eu disse, ele deve ser, o desejo deve ser mensurável, alcançável, realizável e temporal. Por quê? Porque com a programação desse seu projeto, você define exatamente a realização no tempo, no decorrer do tempo. Se você tem recurso para realizar no curto prazo, excelente. Mas se você não tem, isso não vai gerar uma frustração para o casal. Por quê? Programando e planejando no decorrer do tempo, vocês vão conquistar a realização desse objetivo e com certeza se utilizarão desse benefício da viagem sem endividamento, sem problemas no retorno da viagem. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Universidade de Utah, aponta que, e essa pesquisa ela foi realizada em 2009, ela aponta que 70% maior a probabilidade de divórcio entre os casais que não planejam e não têm reservas financeiras. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil pela revista Exame em 2014 apontou que os casais não têm o hábito de falarem sobre dinheiro e 29% desses entrevistados declararam, de fato, não ter o hábito de conversar sobre dinheiro com seus parceiros. E você, tem o hábito de falar sobre finanças com seu parceiro? É muito importante que vocês conversem, que vocês desenvolvam esse hábito desde o namoro. É estranho falar de finanças na fase do namoro, mas é importante. Vou trazer uma experiência de vida e até participar com vocês de uma confidência. Durante a minha fase de namoro, hoje eu sou casada, na verdade sou casada há 28 anos com o mesmo parceiro e trago a minha experiência, confidenciando aqui com vocês, de um fato que ocorreu no momento em que planejávamos o casamento. Ocorreu um fato que serviu de lição para a nossa vida, especialmente no que se refere à importância desse planejamento financeiro. Eu batizei, dali para frente, um método chamado método DARK, que é um método que nós investimos na nossa vida financeira a partir daquele momento. 2 meses antes do nosso casamento, meu marido, na época noivo, foi demitido. Imagine você, nós estávamos com os convites já entregues, a programação toda agendada e ocorreu um fato inesperado, a demissão do meu noivo. E aí veio aquela pergunta: devemos ou não adiar o casamento por conta dessa demissão? Nós tínhamos o hábito de planejar as nossas finanças e na época tínhamos uma reserva financeira com o objetivo da compra do nosso imóvel no futuro.
Fizemos uma avaliação da nossa vida financeira e enxergamos que não seria necessário cancelar o casamento. Por quê? As nossas reservas permitiam, pelo menos até 6 meses, se meu marido ainda ficasse desempregado nesse período, nós teríamos condições de manter as nossas contas em dia. E ocorreu que programamos o nosso casamento, casamos sem dívidas com o marido desempregado, de verdade. Mas foi bom essa experiência, porque nós enxergamos a importância do planejamento para situações imprevistas. Então foi uma experiência positiva. E a partir dali, nós começamos a trabalhar o nosso projeto de vida financeira aplicando o método DARC. O que significa o método DARC? São 4 pilares que eu considero fundamentais na construção de uma relação amorosa com equilíbrio financeiro. O primeiro pilar é o diálogo. Os casais devem conversar sobre tudo, inclusive sobre dinheiro. Você já ouviu falar de traição financeira? Isso acontece entre os casais. E quando ela acontece? É quando um parceiro começa a omitir informações. Às vezes está entrando num processo de dívidas e não conversa com o parceiro, e aquilo se torna uma bola de neve. No decorrer do tempo, isso pode inclusive provocar uma separação. Então, o diálogo é fundamental entre os casais. O segundo pilar é o amor. Terceiro, respeito. E o quarto, a confiança. Esses 4 pilares são indispensáveis na relação amorosa e no planejamento de vida financeira da família. Quero chamar a sua atenção sobre a importância da sua identidade financeira. Quando vocês começam a conversar sobre planejamento de vida, planejamento financeiro, você começa também a fazer um trabalho de autoconhecimento. Qual é a sua identidade financeira em relação a consumo? E seu parceiro? O casal hoje, se fosse para você definir a identidade financeira do casal, vocês se classificam como poupadores, gastadores, desligados ou financistas? O que eu quero dizer exatamente é, você poupa pensando em conquistar e realizar um sonho no futuro? Se você é um gastador e está preocupado em viver o momento, ser feliz hoje, sem planejar o futuro, isso é positivo para o relacionamento de vocês? O desligado é aquele tipo de pessoa ou parceiro que não se importa com o futuro, quer viver o presente, não poupa, não consegue poupar, às vezes até não entra em dívidas, mas também não consegue promover reservas financeiras para construir e realizar sonhos no futuro. Financistas são aqueles casais que de fato planejam, elaboram planilhas, faz acompanhamento diário de todos os gastos, acompanha os investimentos, a rentabilidade dos investimentos, e normalmente os financistas constroem e promovem prosperidade na vida deles. Então é importante você refletir qual é a identidade financeira de vocês enquanto casal. É muito importante também que você identifique o perfil de investidor. Quando você poupa com objetivos, e esses objetivos devem estar alinhados com objetivos do casal. Conforme o tempo passa, você deve avaliar o seguinte: o ciclo de vida de vocês. Na fase dos 20 até os 50 anos, é um ciclo de construção na nossa vida. É o momento em que investimos na nossa carreira, na nossa atividade profissional, olhando também para o futuro. É a fase em que casamos, compramos nosso imóvel, compramos o carro, construímos família, preocupamos com a segurança da nossa família, com a saúde. Então é a fase da construção. Esse ciclo de vida dos 20 até os 50 anos é a fase da construção.
Para você construir, você precisa planejar a sua vida financeira promovendo reservas que ofereça rentabilidade e promova segurança. Dos 50 até os 60 anos é uma fase em que você busca uma proteção para conservar aquele patrimônio que você construiu durante a juventude. E aí a sua postura em termos de investimento é uma postura mais conservadora, moderada. O perfil moderado significa exatamente o seguinte: você aceita pequenos riscos, mas sem colocar em risco perdas relevantes. Em termos de investimento, isso significa o seguinte: você busca melhores rentabilidades sobre seus investimentos, mas de uma forma em que, se ocorrer eventuais perdas, isso não seja significativo para suas finanças, para sua vida. A partir de 60 anos, você já adota uma postura de investidora conservador, ou seja, vocês não pensam em perder de forma alguma aquilo que foi conquistado durante toda a vida ativa. Então, como investidor, você já busca uma postura conservadora, onde você sabe que vai ter menor rentabilidade, mas não estará exposto a perdas financeiras. Então, perfil de investidor associados ao ciclo de vida, é muito importante que haja um alinhamento. Os jovens têm pressa em obter retornos financeiros, desde que invistam em conhecimento sobre as opções de investimento, podem adotar uma postura arrojada porque tem o tempo a seu favor. Se você, enquanto jovem, arrisca numa atividade profissional e essa atividade não dá certo, você tem tempo suficiente para refazer a tua vida. Já na fase da aposentadoria, você já perdeu essa oportunidade, então a postura é bem conservadora mesmo. Eu trouxe para vocês um comparativo com relação ao planejamento da aquisição do imóvel, da casa de vocês, casa ou apartamento. Qual é o momento para comprar ou financiar o imóvel? Se vocês elaborarem no seu projeto de vida financeira uma reserva que proporcione essa conquista, é apenas uma questão de tempo. Eu vou apresentar para vocês uma planilha onde mostra os investimentos na poupança ou o financiamento imobiliário. O que é mais interessante para o casal? Por exemplo, se você investir durante 20 anos, são 240 meses, o valor de R$1.000 por mês na poupança, nesses 20 anos você vai acumular um montante equivalente a R$499 mil. Por outro lado, se você entrar no financiamento imobiliário, pagando a prestação de R$1.000, no mesmo prazo, 20 anos, 240 meses, você vai pagar por esse imóvel o correspondente a R$864 mil. É uma diferença enorme, quase que 2 imóveis, porque você optou pelo financiamento. Então, é importante que o casal avalie a possibilidade de poupar ou, se julgar interessante o financiamento, que ele tenha esse conhecimento. Hoje, vocês, pelo momento de vida que estão, entrar no financiamento imobiliário requer uma reserva pelo menos de 6 meses a 1 ano da renda do casal. Porque se acontecer um imprevisto como desemprego, doença, o financiamento imobiliário não perdoa, é uma dívida. É uma questão a ser discutida entre vocês. E a escolha deve ser feita em comum acordo, olhando inclusive a importância de reserva para situações de emergência. Por exemplo, entrou-se num financiamento imobiliário de 20 anos. Se ocorrer uma situação imprevista como desemprego, doença, vocês terão reservas financeiras para honrar esse compromisso de longo prazo? Financiamento de longo prazo, como compra de imóvel, requer muito cuidado. Por quê? Caso ocorra uma situação imprevista e vocês não paguem
a dívida, vocês poderão perder o imóvel. Eu recomendo que, antes de entrar no financiamento, vocês realizem uma reserva financeira para uma situação imprevista. Por quê? Se acontecer o desemprego ou uma doença, vocês têm renda, reservas, para pelo menos continuar pagando essa dívida no vencimento, e num período de 6 meses a 1 ano vocês se recolocam no mercado ou encontram possibilidades alternativas para resolver essa questão. Essa é uma decisão a ser tomada em comum acordo. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: comece esse planejamento de vida financeira o quanto antes. 5 passos são fundamentais nesse seu projeto Ser Feliz, projeto de vida financeira para o casal e família. Comece cedo, sejam disciplinados, assumam o comando da vida financeira de vocês, colocando foco no objetivo financeiro. Estabeleçam metas financeiras e cumpram com disciplina as metas que vocês definirem. Pensem em investir na futura aposentadoria de vocês. Comece agora poupando pequenas quantias que no decorrer do tempo vão fazer diferença na vida de vocês. Mais adiante eu vou trazer um projeto nesse sentido para apresentar para você. É muito importante que você cuide do seu orçamento, viva dentro da realidade financeira do casal. Obedeçam à renda, às despesas e construam reservas financeiras através de um projeto que vá de encontro ao interesse do casal. Por exemplo, se você decide comprar o carro e seu parceiro deseja uma viagem, conversem para que vocês estabeleçam metas financeiras e realizem aquilo que vai de encontro ao interesse dos dois. Não estou dizendo que deve abrir mão de uma coisa em detrimento da outra, mas entrar num comum acordo para realizar o desejo de ambos. E por que é importante investir no longo prazo? Para preservar a qualidade de vida de vocês, da família, investir na educação dos filhos, conquistar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, as viagens que vocês gostam e merecem. Investir no futuro pensando numa aposentadoria saudável e um momento que vocês possam viver juntos lá na frente, curtindo os filhos, os netos, a família, viajando e curtindo a melhor fase da vida. Uma pesquisa feita pelo IBGE aponta que apenas 1% dos aposentados consegue se manter com a renda da aposentadoria, ou seja, 99% dos aposentados não consegue se manter e depende de parentes, depende de trabalho e até mesmo de entidades filantrópicas. Eu tenho dados aqui do IBGE que apresenta 25% dessa população de aposentados precisam trabalhar, mesmo não tendo saúde, são obrigados a trabalhar para se manter. 46%, quase metade dessa população, depende de familiares. E 28% depende de entidades filantrópicas, entidades de caridade. Aí vem a pergunta: o que você busca para o seu futuro? A independência financeira, com certeza. Então, o futuro já começou. É importante, sim, planejar no longo prazo para que vocês possam ter qualidade de vida e tranquilidade. Outro dado importante que também foi fornecido pelo IBGE: em 2050 teremos aproximadamente 40% de contribuintes do INPS e 60% de aposentados. Então imagine o seguinte: em 2050 teremos um problema social. E o que é ser previdente? Ser previdente é você abrir mão de um consumo, é você promover reservas financeiras abrindo mão de algo hoje em detrimento de um benefício no futuro. E o que vocês ganham com isso?
No longo prazo, vocês ganharão qualidade de vida e a realização do objetivo de vocês, garantindo os estudos dos filhos, a conquista da casa própria, do carro próprio, a viagem que vocês desejam e uma complementação de renda no futuro com a aposentadoria, com a chegada da aposentadoria. Pensando no investimento de longo prazo, existem 3 formas de vocês pouparem. Através da previdência privada, inclusive eu sou coach financeira e sou corretora de seguros especializada em previdência privada. Defendo a importância desse investimento porque, como apresentei anteriormente, a aposentadoria é um momento que requer um benefício financeiro para atender às necessidades de saúde e de qualidade de vida da fase do envelhecimento saudável. Você pode fazer através da previdência privada, você pode fazer através da previdência fechada, que são fundos de pensão patrocinados pela empresa que você trabalha, se é que a sua empresa oferece esse benefício. É importante que você investigue. O fundo de pensão patrocinado por empresa é bem interessante com relação à rentabilidade. As taxas de administração são menores e isso reflete no resultado do volume acumulado no longo prazo. E também você pode investir por conta própria, investindo em imóveis, em fundos de investimentos, enfim. É importante que você busque conhecimento, invista no conhecimento para realizar bons investimentos financeiros. Como você pode acumular o seu primeiro milhão? Eu trouxe para você um demonstrativo para você e seu parceiro trabalharem juntos. A reserva mensal durante o longo prazo, quanto isso reflete na conquista financeira. Então, por exemplo, se vocês definirem uma reserva financeira mensal de R$100, investindo esse dinheiro por 28 anos, longo prazo, depois de 30 anos, esse dinheiro investido e reinvestido vai proporcionar um montante de R$1.432.000 para vocês. Agora, se vocês colocam um desafio financeiro maior, uma meta financeira maior, por exemplo, R$1.000, R$500 cada parceiro, vocês vão guardar esse dinheiro, vocês vão poupar durante 15 anos e 6 meses e vocês terão uma rentabilidade de 1,5% ao mês, considerando que vocês buscaram boas opções de investimento que garante uma rentabilidade de 1,5% ao mês. No decorrer do tempo, vocês estarão acumulando, depois de 30 anos, o valor de R$14.320.000. É um montante interessante. Então, eu trouxe esse demonstrativo com o propósito de mostrar para vocês que no decorrer do tempo, o seu compromisso financeiro pode proporcionar a riqueza e a prosperidade. É apenas uma questão de comprometimento, disciplina e o dinheiro trabalhando para você através dos rendimentos. Perfeito? Os investimentos de previdência, como eu disse anteriormente, são investimentos destinados à complementação da sua futura aposentadoria. A previdência privada, ela tem o benefício, ela pode proporcionar a vocês o benefício de acumular reservas e também benefícios fiscais, dependendo da maneira como vocês declaram o imposto de renda. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. É um recurso financeiro que no período de acumulação, se ocorrer uma situação de óbito por parte do investidor, a família tem esse direito a recorrer a esse investimento que fica direcionado aos herdeiros legais. As contribuições dos investimentos são programadas, você pode programar investimento mensal ou aporte. Aporte é quando você dispõe de uma reserva financeira, por exemplo, veio o 13º, um bônus e você deseja investir esse dinheiro
pensando na sua futura aposentadoria. Então, em forma de aporte, um único investimento, você também pode investir na previdência privada. A rentabilidade desse recurso, ela proporciona no longo prazo uma acumulação e que faz aumentar o volume da sua reserva financeira. No plano de previdência privada, nós temos duas modalidades, que é muito importante você distinguir a diferença entre um e o outro. Temos o VGBL e o PGBL. Quando é interessante você investir no VGBL ou no PGBL? O PGBL ele é destinado às pessoas que precisam declarar despesas no imposto de renda e que declaram no formulário completo. O VGBL já é destinado para pessoas que são isentas do imposto de renda e que não precisam declarar a despesa na declaração para se utilizar do benefício fiscal. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma família que tem uma renda anual de R$500 mil e que decidiram investir até 12% da renda que eles podem se utilizar como benefício fiscal na hora de declarar a sua declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, R$500 mil foi a renda anual do casal. R$60 mil foi o valor de investimento na previdência no PGBL. Essa família se utilizou do benefício fiscal, ou seja, todo o montante investido naquele ano foi abatido da despesa a pagar no imposto de renda. Então, por exemplo, a família que investe uma renda anual de R$500 mil, investe R$60 mil na previdência privada. Tem uma redução na base de cálculo do imposto de renda e com isso teve uma economia de R$16.500 no imposto a pagar. Então esse demonstrativo ele apresenta com clareza o benefício fiscal e o ganho financeiro por conta desse investimento no PGBL. Agora um detalhe, quem investe no PGBL tem o benefício fiscal durante o período de investimento, de acumulação, mas quando for resgatar essa quantia no futuro, a tributação do imposto de renda vai ocorrer sobre o montante a ser resgatado conforme a tabela do imposto de renda vigente. Já no VGBL, essa tributação ela ocorre pela rentabilidade. No VGBL, a tributação ela ocorre apenas sobre a rentabilidade sobre o valor a ser resgatado. Ressaltando a questão da tributação, qual regime de tributação você deve adotar quando iniciar o seu investimento em previdência privada? Existem dois tipos de tributação, a tabela progressiva e a tabela regressiva. No momento em que o casal decide investir no longo prazo em previdência privada, é importante que vocês tenham esse entendimento. É um investimento de longo prazo, ou seja, investimento para mais de 10 anos. A escolha do regime de tributação é fundamental para não comprometer a sua rentabilidade e o bolso de vocês no momento do resgate. Então eu vou apresentar a tabela de tributação conforme a Receita Federal e que é aplicada sobre os resgates do PGBL ou VGBL, quando chegar o momento de vocês se utilizarem desse benefício. Por exemplo, a tabela progressiva, ela trabalha a tributação variando de isento até 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Essa tributação ela é estabelecida pela Receita Federal e ela é aplicada com base de cálculo no valor de renda mensal. Então, por exemplo,
Se você no futuro transformar o benefício da Previdência Complementar numa renda mensal de até R$ 1.903,98, você estará isento do imposto de renda. Por outro lado, se você reverter esse benefício como renda complementar acima de R$ 4.664,68, a tributação será de 27,5%, porque essa é a regra do regime de tributação na tabela progressiva, é com base na renda mensal. Já a tabela regressiva, ela leva em conta o tempo do investimento. Estamos falando de longo prazo, investimentos acima de 10 anos. O ideal é que vocês escolham o regime regressivo. Por quê? Acima de 10 anos, a tributação aplicada é de apenas, a alíquota é apenas de 10% sobre o valor do resgate. Acima de 10 anos. Agora vamos considerar que você faça um investimento na sua previdência privada e ocorra uma situação imprevista e você queira resgatar daqui a 2 anos. Você vai perder dinheiro. Então é muito importante você observar esse detalhe. Um resgate em 2 anos, em até 2 anos, a alíquota praticada é de 35% sobre o valor do resgate. Você vai, com certeza, sofrer perdas financeiras. Então preste muita atenção, avalie com cuidado a tomada de decisão, entenda que previdência privada é um excelente investimento pensando no longo prazo e especialmente fazendo uso do benefício fiscal para as pessoas que pagam imposto de renda. Quanto à segurança dos seus investimentos em previdência, existem os órgãos regulamentadores e a SUSEP, que atua como órgão fiscalizador. Portanto, investir em previdência privada, você conta com a segurança dos agentes fiscalizadores. Outro aspecto importante que eu quero trazer com relação aos outros tipos de investimento. Você já ouviu falar do Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que garante por CPF os investimentos de até R$ 250 mil. Então, se você tem investimentos em renda fixa, em poupança, o dinheiro que está na conta corrente, existe uma proteção desse fundo garantidor de crédito. Esse fundo de garantidor de crédito não se aplica à previdência privada. Por isso, a escolha da seguradora, a escolha pelo fundo de investimento na sua previdência requer acompanhamento. Caso você não esteja satisfeito com a rentabilidade, com a gestão do seu fundo de investimento na previdência privada, você pode, sem qualquer perda financeira, fazer a portabilidade, a transferência para uma instituição que te ofereça melhores rentabilidades e faça melhor gestão dos seus recursos financeiros. Quero encerrar o nosso bate-papo com o método DARC sobre a gestão do coach financeiro. Método DARC no coach financeiro em 4 passos. D de decisão, A de ação, R de revisão e C de celebração. É fundamental que vocês acreditem e invistam nos sonhos de vocês. Apliquem o método DARC e tenham sucesso e prosperidade. Eu deixo meu contato e como meu presente para você que participou desse encontro, ofereço gratuitamente 60 minutos de coach financeiro. Agradeço pela participação e desejo sucesso. Muito obrigada!